Bom dia, irmãos. É bom estar de volta em casa, né? 2 finais de semana longe de casa dá saudades na gente. Quero agradecer aos irmãos que oraram por nós. Tivemos nesses últimos 2 finais de semana ministrando para encontros de casais. Há 15 dias atrás, numa igreja aqui em São Paulo mesmo, na Zona Leste. E no final de semana passado estivemos numa cidade do interior de Minas, chamada Machado. Não conhecia ainda aquela região e foi um tempo muito, muito bom. Então, agradecemos que Deus nos guardou, né, na viagem. Final de semana, estradas superlotadas. Foi feriado prolongado também, né, do dia 20, mas Deus nos guardou na ida e na volta. E fomos abençoados e cremos que Deus também usou a nossa vida para abençoar essas igrejas. Então, obrigado por nos liberar, né, para estar com esses irmãos e também por orar por nós. E agora, com muita alegria, de volta em casa. E pelo menos no meu plano, no que tenho planejado, esse ano não tem mais viagens. Só se Deus fizer alguma outra coisa que eu não tenho consciência. Também estou muito feliz por poder participar ontem do louvorzão aqui na igreja. Fiquei muito grato a Deus, foi um tempo muito abençoador. Tanto a ministração dos irmãos lá da Metodista de Diadema, né? Quanto aqui, os jovens de nossa igreja. Eu cada vez fico mais orgulhoso, né, dos jovens da nossa igreja. Muito grato mesmo a Deus, muito abençoado, tanto pela ministração do louvor, quanto pelas peças, né, que foram muito abençoadoras também, impactantes, e então, muito grato a Deus. E depois do culto ainda, né, o pessoal fala lanchinho, né, depois do culto tem um lanchinho, aí você vai esperando lá um cachorro quente, aí o pessoal me vem com espetinho, churrasco, maionese, arroz, isso é lanchinho. Se eles dissessem que ia ser um jantar, então como é que ia ser, né? Coisa muito bom mesmo. Então, é uma alegria mesmo a gente estar de volta a casa. Será que a gente pode viver com alegria ou alegre o tempo todo? Será que dá para ter alegria o tempo todo? Viver sempre alegre? A Bíblia vai responder que sim. A Bíblia vai responder que sim. Ou pelo menos vai nos orientar, encorajar. E eu creio que até ordenar que a gente viva alegre o tempo todo. Sempre. O tempo todo. Eu estou falando, acho que você já sabe, né, de Filipenses 4:4. O texto acho que é bem conhecido, muita gente sabe de cor, tem músicas baseadas nesse texto, onde ele diz, alegrem-se sempre no Senhor. E ele diz, repito, alegrem-se sempre. Sempre. Sempre quer dizer o tempo todo. Então, será que dá para viver alegre o tempo todo? O texto está dizendo que sim. Porque eu não creio que Deus nos dê uma ordem que não sejamos capazes de cumprir. Né? O que Deus diz que a gente quer para a gente fazer, é para a gente fazer porque a gente é capaz de fazer. Então não é simplesmente retórica, é verdade. Alegrem-se sempre no Senhor. E ele enfatiza, né? Ele repete, alegrem-se. Esse texto está na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, né? O versículo que nós lemos, o que eu falei agora é o 4. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia nessa carta, aos Filipenses no capítulo 4. E nós vamos ler do versículo 2 até o versículo 7. Filipenses, capítulo 4, versículos 2 a 7.
Filipenses 4, de 2 a 7. Minha versão é NVI, diz assim: O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Eu creio que todos já ouvimos falar que Paulo está escrevendo essa carta enquanto estava preso na cidade de Roma. E certamente enfrentando muitas situações adversas. Estava preso, o simples fato de estar preso já é uma situação adversa, né? Mas além disso, eu creio que também lá na prisão ele enfrentava um bocado de dificuldades. Mas ele está encorajando a igreja, que também estava sendo perseguida por ser uma igreja que proclamava o nome de Jesus, que também estava enfrentando situações adversas. Ele está encorajando essa igreja a se alegrar. Mas como alguém que está sofrendo pode encorajar outros que também estão sofrendo a se alegrar? Como obter alegria diante de circunstâncias negativas? Como estar alegre no meio do sofrimento? É fácil entender a gente se alegrar quando a gente tem, por exemplo, reuniões tão abençoadas como a que tivemos ontem aqui na igreja, né? Todo mundo estava muito feliz, eu estava muito feliz por aquele encontro tão abençoado que tivemos ontem aqui. É fácil a gente se alegrar quando a gente tem momentos de confraternização, como que tivemos, por exemplo, a confraternização dos adultos, do grupo de adultos há uns 15, 20 dias atrás. É fácil, lá estava um ambiente de, só alegria, como diz a galera. Como é bom e fácil a gente se alegrar quando vê alguém que está se restabelecendo de cirurgia, como a gente viu aqui o Reinaldo, a Sueli, a gente está sabendo da Cissa também, e outros irmãos. Como é bom e como a gente se alegra em ver isso, e é fácil a gente se alegrar com isso. Como é fácil a gente se alegrar com alguém que foi promovido no emprego, recebeu um aumento de salário. É fácil a gente se alegrar com isso. Como é fácil a gente se alegrar com o jovem que acabou de prestar vestibular aí na primeira fase da FUVEST, foi aprovado, e vai se alegrar quando ele passar na segunda fase e entrar na faculdade que ele está pretendendo. É fácil se alegrar com isso. Mas como se alegrar no meio de circunstâncias negativas? Como se alegrar quando as coisas não acontecem exatamente dessa forma? Por exemplo, como enfrentar gente que não nos aceita? Às vezes pessoas da nossa própria família ou nossos amigos que não nos aceitam pelo fato de sermos cristãos. Como estar alegre quando, por exemplo, podemos perder o prestígio por decidirmos nos manter num estado de santidade, não negociarmos nossa santidade, ainda que percamos o prestígio diante das pessoas. Como nos alegrar se, por sermos cristãos, não negociarmos nossa honestidade e deixarmos de ganhar muito dinheiro? Como nos alegrar diante de fatos que não são tão positivos? Bom, não tenho toda a resposta, mas o texto não diz simplesmente vivam alegres, mas o texto diz alegrem-se no Senhor. Este é o segredo. Essa alegria de que o texto está nos falando não é uma alegria circunstancial. Não é uma alegria baseada nas nossas expectativas a respeito das coisas, mas é uma alegria
ou não é uma alegria que esteja sujeita às condições da vida, às circunstâncias da vida. Essa alegria é fruto de um relacionamento com Jesus. E somente quem tem relacionamento com Jesus pode ter alegria em meio às adversidades. Essa alegria é fruto do Espírito Santo, conforme diz lá em Gálatas, no capítulo 5, 22, 23. O fruto do Espírito é amor, alegria. Então é a alegria que está presente na vida daquele que está em relacionamento íntimo com o Senhor Jesus. E olhando para o texto, eu enxergo algumas razões para se ter alegria, que vão além dessas circunstâncias de vida. E eu gostaria de compartilhar essas razões com vocês, olhando para o texto que nós acabamos de ler. A primeira razão que eu percebo no texto, versículos 2 e 3, quando ele fala a respeito de Evódia e Síntique. Eu diria que essa primeira razão devemos nos alegrar no Senhor, porque temos a condição do benefício ou do privilégio da reconciliação entre pessoas ou entre irmãos. Eu não sei o que estava acontecendo com a Evódia e a Síntique. Não sei qual era o problema que elas estavam enfrentando. Mas fica claro no texto que elas tinham um conflito. E acho interessante Paulo tratar disso numa carta pública. Essa carta era lida nas igrejas, né? Ela distribuída e era lida nas igrejas. Então Paulo está tratando deste caso publicamente. Provavelmente, muitas pessoas conheciam a Evódia e Síntique porque ele diz que eram pessoas que trabalhavam com ele no Evangelho. Então, provavelmente, elas eram conhecidas de muita gente. Agora, o que é que estava acontecendo entre elas, eu não sei. Mas tinha algum desentendimento. Alguma coisa não estava bem entre elas. 2 membros da igreja que não estavam em harmonia. Alguma coisa estava atravessando na batida ali entre elas. Disso podemos concluir que conflitos são normais. Conflitos são normais. Eles acontecem. Nós podemos discordar. Nós podemos, num momento ou noutro, ser um pouco mais enfáticos em defender uma certa posição do que outros. E nessa nossa ânsia de muitas vezes querer o melhor até, somos um tanto quanto agressivos em algumas colocações e acabamos tendo conflitos com as pessoas. Isso é natural, é humano, isso acontece. Acontece entre os santos, acontece na igreja, acontece entre os filhos de Deus. Porque simplesmente não perdemos nossa humanidade porque somos filhos de Deus. Continuamos sendo pessoas. E como pessoas, muitas vezes temos nossas dificuldades, nossos problemas, e nessas horas, muitas vezes, saímos da harmonia, saímos do enredo, atravessamos e coisas do tipo. Agora, o que não podemos, e o que não é normal, e que não é aceitável, é continuar na desarmonia. Isso não. A desarmonia acontece, às vezes atravessamos, às vezes temos o conflito, mas o que não podemos é continuar nessa situação. Então, Paulo, sabendo dessa situação entre Evódia e Síntique, ele apela ao seu companheiro de jugo. Não tem o nome dele escrito na carta aqui. Não sabemos quem é esse seu companheiro, mas ele chama de companheiro de jugo. Que ajude a Evódia e Síntique nesse processo de harmonizar suas vidas dentro da igreja. Então, uma das razões de que podemos nos alegrar sempre no Senhor é de que, apesar das nossas diferenças, apesar de termos opiniões diferentes, posicionamentos diferentes diante de algumas realidades, apesar de termos conflitos, apesar de uns serem corintianos e abençoados por Deus e outros palmeirenses,
também abençoados por Deus. Mas ainda assim podemos ter harmonia. Será? Sim, podemos ter harmonia em nossos relacionamentos. Podemos discordar de algumas coisas, mas podemos ter harmonia em nossos relacionamentos. No corpo de Cristo, nós podemos ter posições diferentes. Mas nós não temos que viver em desarmonia. Podemos ser unânimes em Cristo. Como alguém já disse, né? Muito mais é o que nos une do que aquilo que nos separa. Não é quantidade, mas é o poder, a força. Em Cristo, nós somos unânimes. Porque Ele é a nossa razão maior. Ele é o nosso foco maior. Então, ainda que tenhamos pontos de vista diferentes, ainda que muitas vezes tenhamos que nos ajustar ao ponto de vista do outro, ainda que tenhamos conflitos, nós podemos viver em harmonia. E é interessante essa possibilidade de nos alegrar neste fato, porque Paulo fala que nós podemos contar com pessoas no corpo de Cristo para nos auxiliar quando essa harmonia está difícil de ser alcançada. A Evode e Cinti que não estavam conseguindo resolver tudo sozinhas, eu imagino, pelo que eu estou vendo no texto. Talvez já tivessem tentado, talvez tivessem conversado, talvez tivessem procurado, mas não estava acertando. E então Paulo diz para esse seu companheiro, ajude-as. Por favor, vá lá e ajude que elas se ajustem, que elas se acertem, que elas resolvam esse conflito que elas estão vivendo. Uma vez estava no início da minha trajetória no ministério de pastoreio de pastores, estávamos fazendo um seminário sobre discipulado para pastores, formando pastores discipuladores. E eu estava no início do processo, na verdade estava sendo treinado para liderar os seminários. Era o primeiro seminário que eu estava liderando, mas ainda como treinamento. E o líder geral estava comigo, estava conosco, nós éramos em 2. Eu estava liderando e ministrando e tinha uma outra pessoa ministrando também. E o líder estava supervisionando. E numa das noites, um pouquinho antes do jantar, nós tínhamos, não tínhamos terminado o estudo que terminaríamos antes do jantar, e faltava 5 ou 10 minutos para terminar. Na verdade, já tinha dado o horário do jantar. E ainda tinha umas 5 ou 10 minutos de estudo até terminar. Então eu estava liderando, eu fiz a proposta. Irmãos, vamos continuar mais 5 ou 10 minutos, aí a gente para e vai para o jantar e volta com essa lição concluída. E no momento que eu disse isso, então o coordenador geral, que estava supervisionando, levantou-se e disse assim, não, vamos para o jantar imediatamente, depois do jantar a gente termina essa lição. Então ele desfez tudo o que eu tinha falado, né? E o pessoal simplesmente levantou e foi para o jantar. E eu levantei e fui para o meu quarto arrumar minha mala para ir embora. E o rapaz que estava comigo, ministrando também, disse assim, o que aconteceu? Eu falei, estou indo embora. Eu não fico mais aqui. O cara me desrespeitou, o cara me... Vou embora. Não faça isso. Olha o que você está falando. Não, eu vou embora. Eu não fico mais aqui. Eu estou fora. Esse tipo de coisa não é para mim. E falei um monte, né? Coitado. Ouviu tanta coisa. Aí ele disse assim, tá bom, mas antes de você ir embora, deixa eu orar com você. Eu já estava com a mala no carro. Tá bom, né? Fazer o quê? Ora então. E me quebrou, né? Naquela oração, ele orou e... Então, eu ouvi claramente Deus dizendo que eu devia ser mais razoável e deixar as emoções um pouco de lado e tal. Bom, voltamos para o treinamento e ao concluir a reunião daquela noite, fomos para o dormitório. Então eu fui conversar com esse coordenador e disse para ele o que é que eu estava sentindo. Falei tudo o que eu senti, a forma como ele agiu, como eu me senti, da forma como ele agiu, etc, etc. E esse irmão, então, que estava também em treinamento, foi o mediador entre nós, né? Ele nos ajudou, me ajudou a enxergar, né,
que eu fiquei tão nervoso, por que fiquei tão nervoso, ajudou o outro a enxergar que deveria ter agido de uma forma diferente, uma vez que eu estava liderando, então, se estava errado, então depois ele me corrigisse em outro momento, enfim. E nós conseguimos então, no final daquela noite, antes de dormir, né, perdoar, ser perdoado, oramos juntos e... No outro dia ele foi diante do grupo, falou para o grupo, pediu perdão diante do grupo e assim... Que bom que nós temos pessoas que nos ajudam a harmonizar, né, aquilo que está em desarmonia. Então nós devemos nos alegrar porque nós podemos nos reconciliar. Isso é um motivo de alegria. No Senhor nós podemos nos reconciliar em qualquer relacionamento. Em qualquer relacionamento. Qualquer relacionamento pode ser restaurado no Senhor. Então, alegremo-nos porque podemos restaurar os nossos relacionamentos. Segunda razão é ter o nosso nome escrito no livro da vida. Olha só o versículo 3, o finalzinho, a última frase. Os seus nomes estão no livro da vida. Os seus nomes estão no livro da vida. E eu acho interessante Paulo citar isso aqui, nesse momento. Ele está falando de alguém chamado Clemente, e fala também de demais cooperadores que trabalharam com ele, a Evódia e a Sintique, no ministério, no serviço cristão. Diz que são pessoas que lutaram ao seu lado pela causa do Evangelho. E nós podemos concluir que sejam pessoas muito dedicadas ao serviço cristão. Estão aqui, está registrado. Colaboradores, cooperadores, estiveram comigo, são irmãos de luta, irmãos de batalha. E eu não sei quais atividades que eles exerciam. Mas se estão citados por Paulo aqui, certamente faziam com qualidade e com resultado. Né? Estão sendo dignos de nota na carta que Paulo está escrevendo. Agora, interessante, né? Ele termina falando disso, né? Falando do que estão fazendo e dando o nome pelo menos do Clemente e enfatizando tanto o serviço, mas ele termina dizendo, os seus nomes estão escritos, os seus nomes estão no livro da vida. E eu entendo que Paulo esteja dizendo, mais importante do que qualquer coisa que eles tenham feito, o que é de fato importante é ter assegurado a sua salvação em Jesus Cristo. São cooperadores, são colaboradores, são pessoas de um trabalho excelente, fizeram coisas muito boas e tal, mas o que importa é que os seus nomes estão no livro da vida. Isso nos faz lembrar Jesus ensinando os seus discípulos sobre a verdadeira razão da alegria. Jesus mandou os discípulos e disse para eles, preguem, ensinem, curem, expulsem os demônios. E eles foram, fizeram o que Jesus tinha dito e voltaram felizes da vida, dizendo, Senhor, em teu nome os demônios nos são submissos. A gente manda e eles saem. A gente está radiante, fizemos uma limpeza. E Jesus diz, eu vi mesmo, eu vi o Satanás caindo como se fosse um relâmpago. Eu vi. Agora, a alegria de vocês não deve estar nisso. A alegria de vocês não deve estar no trabalho de vocês. A alegria de vocês deve estar no fato de terem os seus nomes escritos no livro da vida. Em Lucas, no capítulo 10, versículo 20, Jesus fala isso. Alegrem-se, porque os seus nomes estão escritos no céu. Ou seja, alegrem-se pela salvação adquirida através de Jesus. Eu sei, irmãos, que dá satisfação e dá alegria realizar coisas para Deus. Eu sei disso. Também vivo isso. E não está errado sentir essa alegria. Mas essa não é a maior alegria. A maior alegria é ter assegurada a salvação em Jesus Cristo. Alegrem-se no Senhor, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Essa é a maior razão da alegria que nós podemos ter. Essa é a maior de todas.
Não existe nenhuma outra, porque ela fala não apenas daquilo que nós podemos realizar, mas ela fala especialmente daquilo que nós somos. Ter o nosso nome escrito no livro da vida significa dizer: vocês são filhos amados de Deus. E que têm a garantia de que um dia vão desfrutar desse relacionamento por toda a eternidade. Isso é a maior razão de alegria que nós podemos ter. Então, ter o nome escrito no livro da vida é a maior de todas as razões para termos alegria. E em terceiro lugar, versículos 6 e 7, que diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ações de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Terceira razão para nos alegrarmos no Senhor é poder experimentar a paz de Deus. O texto pressupõe dificuldades. O texto está falando, Deus está falando para a gente, não andem ansiosos. Ora, se tem ansiedade, é porque tem dificuldades, tem dor, tem tristeza, tem frustração, tem a preocupação. E isso é natural em nós, seres humanos. Nós, como humanos, temos essas situações, vivemos essas situações. Entretanto, nós não precisamos viver sob o peso desses sentimentos, o peso esmagador, que leva muita gente para as mais diversas doenças, depressão e a somatização mesmo das questões emocionais que vêm para o corpo mesmo. Nós não precisamos viver sob esse peso. Em vez disso, nós temos o caminho da oração e da súplica, como diz o texto. Não precisamos viver ansiosos, não precisamos viver com esse peso esmagador sobre nós. O que é que a gente faz? Vai para Jesus, vai para Deus, através da oração, através da súplica. Podemos apresentar nossos sentimentos e podemos apresentar o que causam esses sentimentos ao Senhor. E em decorrência disso, então diz o texto, experimentamos a paz de Deus. Essa paz não é necessariamente a certeza de que nós vamos obter tudo o que nós estamos pedindo para Deus exatamente do jeito que estamos pedindo para Deus. Às vezes nós pedimos para Deus tirar alguma coisa de sofrimento e Ele não tira. Mas experimentamos, mesmo no meio do sofrimento, a paz. Ele diz a paz que excede o entendimento. Quer dizer, como é que a pessoa pode estar em paz passando pelo que ela está passando? Como é que a pessoa está em paz no meio desse turbilhão que ela está vivendo? É a paz que excede o entendimento. É impossível entender, porque é uma paz que só pode desfrutar quem está no Senhor, que entrega para Ele seus sentimentos, que entrega para Ele a causa dessa dor e recebe dele, então, a paz, esse sentimento, esse bem-estar. Não é apenas paz diante das circunstâncias, mas é uma paz que é baseada na paz com Deus. Então é a paz de Deus que está baseada na paz com Deus. Essa paz é a certeza de que Deus fará o que é melhor. Deus fará o que é melhor. A gente pede cura, mas Deus pode não curar. E se Ele não curar, é o melhor. A gente pede o emprego, mas se Ele não der o emprego, a gente vai entender que é o melhor. A gente pede a solução, mas se Ele não der a solução, é o melhor. Jesus estava lá no monte, lá no horto, chorando, vertendo sangue em vez de suor, pedindo para o Pai, me tira dessa. E o Pai não tirou dessa. Ele foi para a cruz e sofreu tudo que estava previsto, porque era o melhor. Então, é essa paz, essa certeza de que Deus fará o melhor, independente do que seja minha expectativa. É descansar, mesmo em meio ao temporal da vida, sabendo que Ele está no controle.
Se Ele está no controle, tudo vai bem. Uma vez recebi através de um e-mail, um PowerPoint, que contava a seguinte história. Um garoto, 6, 7 anos de idade, no saguão do aeroporto, pronto para embarcar, sozinho. Então ele embarca, os agentes lá da companhia aérea o acompanham, ele embarca, senta-se na sua poltrona, e do lado dele outra pessoa, o avião decola e ele está tranquilo, desenhando, colorindo lá um livrinho. Quando o avião já está no ar, já está com algum tempo de voo, eles encontram uma tempestade e o avião então começa a tremer com a turbulência e é jogado para todo lado. E aquele auê dentro do avião, mala caindo do maleiro, gente passando mal, uns desmaiando, outros gritando, uns orando e assim por diante. E o menino está lá tranquilo fazendo o desenho dele, pintando. Depois que dá uma acalmada na coisa, que as coisas voltam mais ou menos ao normal e o avião continua com o voo, uma senhora se aproxima do garoto e diz assim: meu filho, você não viu tudo que aconteceu aqui não? Você não percebeu toda essa situação? Eu percebi sim, eu vi que estava tudo bagunçado, eu vi gente gritando e tal. E você não ficou com medo, meu filho? Aí ele diz: não fiquei não. Nem um pouquinho, não fiquei com nem um pouquinho de medo. Mas como não? Todo mundo ficou com medo. Como que você não ficou com medo? Ele diz: não, eu não fiquei com medo porque meu pai é que está pilotando o avião. A paz que excede o entendimento. Deus está pilotando o avião. Por mais turbulência que possa vir, por mais chacoalhão que a gente tenha dentro do avião, por mais que a vida esteja desorientada, Deus está pilotando o avião. Deus está no controle. Essa paz, essa segurança de que Ele está no controle de tudo. Concluindo, é claro que nós temos muito mais razões para nos alegrar no Senhor, né? Nós falamos aqui de 3 e podia extrair muito mais só desse pequeno texto que eu citei aqui e outros. Tem muito mais, mas acho que essas são importantes para termos uma vida cristã saudável e para nos alegrar, ter essa perspectiva da alegria. Então, alegremo-nos no Senhor, porque nós podemos viver em harmonia uns com os outros, mesmo sendo pessoas tão diferentes. Alegremo-nos no Senhor, porque o nosso nome está escrito no livro da vida, no céu. Alegremo-nos no Senhor, porque podemos experimentar a paz de Deus, mesmo em meio às turbulências da vida. Então, alegremo-nos no Senhor. Outra vez digo, alegremo-nos. Amém? Vamos orar. Pai Santo, muito obrigado por Tua palavra encorajadora. Muito obrigado pela verdade do Senhor. A gente às vezes pensa na alegria só como uma coisa circunstancial. Às vezes baseia a nossa alegria apenas em fatos circunstanciais. Mas obrigado porque no Senhor, em Jesus, nós temos muito mais que isso. A alegria está muito além, está muito mais profunda do que isso. Nós podemos viver alegres, mesmo quando as circunstâncias não são tão favoráveis. Obrigado porque nós podemos viver em harmonia com os nossos irmãos. Obrigado porque a nossa salvação está assegurada em Jesus Cristo. Obrigado por Tua paz, que está derramada em nosso coração, presente em nossa vida, mesmo em meio às circunstâncias mais adversas. Muito obrigado por esta alegria, que é fruto do Teu Espírito. Oramos agradecidos mesmo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Maria.